Boa noite, mestre Tanaka. Boa noite. Boa noite, amiga Helena. Eu sou a Mãe Maria e estou aqui em plena energia. Dentro de todos os seres, a plena energia sempre está presente. Mas como existe um processo, vamos chamar até mesmo interpretativo, e dentro de interpretações, várias ilusões estão sendo mantidas, então muitos estão a interpretar que existe como se fosse uma forma que não lhes permite a se autoexpressar. Então, muitos falam em processos de carências, de impedimentos, mas são ilusões que são mantidas, porque dentro do plano terreno, como existem vários seres que ainda estão dentro desta afirmação, então esta forma interpretativa ainda permanece. Mas, naturalmente, quanto mais vocês que estão aqui acessando essas informações, começam a atuar no processo da autocompreensão, então o que isto faz? Faz com que esta abertura, que cada um se permite a se autoexperienciar, esteja sendo conduzida à consciência coletiva, para que através disto, essas autocompreensões que passam a vibrar dentro de um processo que pode estar mesmo sendo interpretado como sendo ressonâncias, então traga ao plano terreno o reconhecimento de que tudo, quando está sendo associado a um de harmonia, então isto possa se expressar como sendo algo expansivo para todos os seres. Muitos trazem vários questionamentos dentro de suas experiências. Colocam que, mesmo que estejam a acessar, há uma informação que o mundo de Deus é um mundo preenchido por possibilidades e recursos, ainda gera um questionamento se o atrito, se a guerra, também está inserida dentro dessas possibilidades, porque dentro dele existe um processo de incompreensão do porquê ainda dentro desta era, como é dita, ainda ocorrem esses desequilíbrios. Então vamos trazer algumas informações do que representa o poder no ser humano. O poder é um processo extremamente ilusório, onde alguns interpretam que podem estar a infringir o livre-arbítrio do seu próximo, sem estar tendo a compreensão que ao infringir o livre-arbítrio do seu próximo, estão a infringir o próprio livre-arbítrio. Mas esta inconsciência que é gerada, então, o que faz? Faz com que haja um processo de experiências que esteja a fluir no plano terreno. Porque um fator que sempre deve ser relembrado, em toda experiência existe um autoaprendizado. Então, aquele ser que está nesta expressão do poder, quando ele acessar o autoaprendizado que foi determinado por ele mesmo, porque quando todos estão aqui dentro de um processo de autoexperiências, quando todos estão no exercício do seu livre-arbítrio, então tudo que está sendo gerado por cada um está dentro daquilo que foi definido por si. Então, quando ele se permite a acessar ao autoaprendizado, isto faz com que todo um sistema ilusório esteja sendo como se fosse ressignificado. Então, toda aquela interpretação do poder que antes estava sustentando todo um estado de atrito que este ser está a manter em si, isto perde a força. Então, no processo da ressignificação, aquilo que anteriormente estava em um processo de imposição, ele naturalmente pode ser acessado em forma de permissão. Ele pode ser ressignificado dentro da compreensão do que é o respeito ao livre-arbítrio e, naturalmente, através disso, então a consciência do que representa a permissão, a compreensão do que representa a preencher todo um modo de pensar, sentir e agir. Então, esta ressignificação que é gerada, que no plano terreno é interpretado como sendo uma mudança, isto é conduzido à consciência coletiva. E todos aqueles que estão dentro
deste mesmo nível vibracional, então eles podem também se permitir a esta reorientação, podem se permitir a gerar esta expansão em si. Então, o processo no plano terreno, quando vocês começam a compreender que tudo sempre está em movimento, que tudo ele tem um propósito claramente definido e que este propósito, como ele acompanha o que está presente na consciência de Gaia, então vocês irão observar que Gaia, então, ela traz sempre esta afirmação, permissão e aceitação. E é através dessa simples compreensão que vocês irão observar que manter-se dentro de estados reativos somente alimenta a interpretação do atrito. Mas quando todos adentram a uma conscientização de permitirem vibrar um estado pacífico em si, então esta vibração chamada paz é conduzida à consciência coletiva e através desta vibração que cada um conduz a si próprio, também está gerando uma abertura para que todos estes seres que estão no poder também possam estar a gerar este acesso a si próprios. Então é onde vocês começam a compreender que todos os seres estão a atuar na consciência coletiva e não existe um único ser que esteja dentro deste processo separado, porque no mundo de Deus tudo está sempre a fluir através da igualdade e da unicidade. A ilusão do ser humano, naturalmente, ele gera, vamos dizer, expressões no mundo exterior, porque como todo ser humano é um criador, então naturalmente todos, através daquilo que determinam, geram as suas manifestações. Mas quando vocês que estão aqui acessando essas informações, permitem-se a simplesmente reconhecer, manter-se dentro desse estado pacífico, que vocês também podem trazer a um reconhecimento, como manter-se num estado de oração de gratidão, isso também tem uma intensidade de atuação na consciência coletiva. Todos os seres, independente dos níveis vibracionais nos quais estejam inseridos, desejam conduzir-se dentro de um processo mais harmonioso, todos desejam gerar um sistema de equilíbrio, mas por muitas vezes, como o equilíbrio ele ainda não foi totalmente compreendido, então ainda ocorrem várias expressões de equilíbrio. Mas conforme todos estão aqui, conforme todos que estão tendo acesso a estas informações permitem-se cada vez mais ao processo da autocompreensão, então naturalmente aquilo que é nomeado como equilíbrio também vai sendo ressignificado e gerando dentro de todos os seres cada vez mais a possibilidade de reconhecer-se dentro de um estado de plena harmonia. Com estas palavras, me despeço.